Oi, pessoal, como vocês estão? Tá. Hoje vamos estar falando essa música aqui. Real Man da Bibadub. Pois é, meio estranho esse nome aqui. A escrita já é estranha, a forma de pronunciar é meio estranha. A pronúncia, ó, Bibadub, me lembra Skibidi. Aí eu fico pensando, por que ela tem esse nome artístico? Tipo, eu não teria esse nome artístico. Mas eu respeito, né? Se ela se sente bem com esse nome, enfim. Tá, ok. Essa música é do álbum This Is How Tomorrow Moves. Isso é como o amanhã se move. 2024. É uma música alternativa, indie pop, mistura lo-fi, indie pop. Aí ela até disse que ela se baseou em uma música não lançada da Lana Del Rey, que eu não me lembro o nome, mas eu vou deixar aí na tela. Eu coloco na edição. O nome é complicado, eu não lembro como fala. Ela disse que escutou essa música dela e ela gostou do estilo, que essa música tinha essa vibe assim, mais calma, mas ao mesmo tempo era provocante e meio sexy. E ela queria trazer isso também pra música dela. Então essa música foi uma grande inspiração. E realmente uma música muito boa, eu gostei. Eu fui lá escutar e já tá na minha playlist. E falando propriamente da letra, né? A inspiração para ela ter feito essa música foi depois de um período que ela estava tendo muitas decepções com homens, que ela estava sendo muito desapontada pelos homens, então não estava dando certo o relacionamento dela. Então ela quis escrever uma música meio que como um desabafo, falando sobre o que ela viveu e como é complicado homens que não são homens de verdade, entre aspas, real men. Então, ela falou também que ela escreveu essa música com o namorado atual dela. E quando eu vi isso, eu pensei, sério isso? Porque é meio irônico e meio hipócrita falando de relacionamentos com homens que desapontaram com seu namorado atual. Porque seus ex um dia já foram seus atuais e você não pensava que eles iriam desapontar. Porque a gente nunca pensa que eles vão desapontar, obviamente. Senão a gente não entrava em um relacionamento. Então eu fiquei pensando, provavelmente ela já terminou com esse namorado, não deu certo. Porque quais as chances dela ter achado o cara certo quando ela faz a música? Tipo, quais as chances? Eu pensei zero. Eu pesquisei e, pelo que eu vi, eu não fui muito a fundo, eles ainda estão juntos, o que é muito doido. E segundo que eu pensei, nossa, você escreveu uma música sobre ex com seu namorado atual. Eu nunca conseguiria fazer isso. Nunca, nunca conseguiria fazer isso. Realmente, muita coragem. Mas, enfim, legal que eles estão juntos, não é desejando nada, só eu pensei isso quando li que ela fez essa música com o namorado dela. Mas vamos pra música. Então ela começa falando assim: Why don't you just put another? Então por que você não apenas coloca outra no meu lugar? Eu acho que ele estava muito distante, ele estava meio frio. Sabe quando a pessoa tá com você fisicamente, mas ela não tá presente no lugar? Tipo, a mente dela tá em outro lugar. Então, eu acho que ele sempre estava meio que viajando na cabeça e não estava focando nela. E ela percebia isso e ela perguntou assim: por que você não coloca outro no meu lugar? Porque parece que você não tá pensando em mim, você tá pensando em outra pessoa. Talvez, baseado na música inteira que eu vi, dá a entender que ele tava pensando em uma ex, talvez.
em outra pessoa, e não ela, e ficava pensando nessa outra pessoa, e ela percebia isso, e ela pensou e perguntou, por que você não coloca essa outra pessoa, então, já que você fica pensando nela e não pensa em mim, não fica aqui presente. My simple lover. Então, meu amor simples. Aqui é ironia, né? Simples, entre aspas, né? Tipo, zombando. Porque não é simples. É um relacionamento complicado. Supostamente, pelo que ela fala, ele é um cara complicado e fica pensando em outra pessoa em vez dela e fica deixando ela de lado. Aí ela fala, I'm not going for no other. Eu não estou indo atrás de outra pessoa. Então, tá tipo, então ela tá comparando a diferença dele pra ela, que ele parece que tá querendo outra pessoa, já ela nem pensa nisso. Não é, não vem nem na cabeça dela essa ideia de ir atrás de outra pessoa. E ela fala com muita convicção isso aqui, eu não tô indo atrás de ninguém. Eu não tenho nenhuma ideia, nenhum pensamento de ir atrás de ninguém. Isso nem passou pela minha cabeça. Tá, e como vocês podem ver, eu grifei aqui os não, porque eu acho que seria interessante a gente aprender a diferença dos nãos. Ela colocou todos os nãos em um parágrafo, muito obrigada. Tem o don't, tem o not e o no, tudo aqui. E até pouco tempo atrás eu não sabia a diferença. E eu acho que talvez você não saiba, então eu vou explicar. Se você não quiser saber, é só pular. Eu vou ver se eu coloco aí o tempo, tentar colocar o tempo aí no vídeo, para quem não quiser ouvir certas explicações, pular. Primeiro, o no. Então, é uma resposta negativa para algo. Então, alguém perguntou alguma coisa. Exemplo, você quer café? Não. No. Você quer água? No. Então, é uma resposta negativa a uma pergunta. E também pode usar para dizer que não tem alguma coisa. Tipo, no problem. Então, sem problema. No money, sem dinheiro. No time, sem tempo. E isso até fez eu pensar. Então, qual a diferença de no e without? Porque nesse contexto, o não fica com a tradução de sem tempo, sem dinheiro e sem problema. E without significa sem também. Então, eu fiquei pensando, qual a diferença? E eu vou explicar a diferença para você, mas primeiro vamos ver a diferença dos não. Calma aí, não bora ir atropelando as coisas, né? Então, em resumo, é uma resposta negativa a algo. É isso. Agora, o don't. Aqui tem ele quando tá conjugado, né? Com she, he e it, does it. E did it quando tá no passado. E aqui no presente com I e you. Basicamente, nega verbos. Por exemplo, nesse exemplo aqui, esse aqui ele tá negando o verbo saber. Eu não sei. Aqui tá negando o verbo gostar. Ela não gosta disso. Então tá negando um verbo. Então é basicamente para isso, para negar verbos. Já o not é usado pro to be. E o que é to be? Basicamente para dizer quando algo, alguém está ou é alguma coisa. Por exemplo, eu sou humana. Eu sou humana. E o not está fazendo a negação disso. Então, eu não sou um ET, entendeu? Então, aqui no exemplo, ó, she is not ready. Ela não está pronta. Então, tá negando o to be. Então, outros exemplos. Eu não sou um chocolate. Eu não estou triste. Também serve para negar adjetivos e advérbios. Por exemplo, not good,
não bom, not really, não realmente, not here, não aqui. E também aparece infinitivo, tipo, not to touch, né, pra tocar, tipo, avisando alguém, não toca aqui ou não ande aqui, em casos assim. Então, resumo resumido, not negando o to be, o don't nega verbos e o no, uma resposta negativa a uma pergunta. Tá, agora a diferença de no e without. Sendo sincera, eu não entendi muito direito essa parte, mas eu vou tentar explicar a vocês. Aí quem souber mais, tiver entendido, quem sabe com convicção essa diferença, comenta aí nos comentários, por favor, para me ajudar as pessoas. Mas, enfim, pelo que entendi, basicamente, no e without é a mesma coisa. Só muda que o no pode ficar sozinho. Então, para você dizer assim, sem açúcar, só basta você falar no sugar. Já o without precisa ter a frase inteira para ter significado. Então, precisa ter o verbo, precisa ter o pronome, precisa ter tudo. Senão fica sem sentido. Então, aqui, ó, tem que falar a frase inteira, ó. I drink coffee without sugar. Não dá pra falar, tipo, without sugar. É a frase inteira. Então, aqui, ó, olha a diferença. Com o no, fica no sugar. E aqui, com without, tem que falar it's without sugar. Não serve falar só without. Então, em resumo, resumido, é a mesma coisa. Só muda que aqui pode falar sozinho e faz sentido. E aqui tem que fazer toda uma frase. Porém, em geral é isso. Porém, o chat me disse que o no é algo mais, tem uma intensidade maior, é mais firme, mas ele até deu exemplos aqui, um exemplo 1, um exemplo 2, mas mesmo assim, para mim é a mesma coisa, eu não consigo perceber essa intensidade, mas eu vou mostrar aqui para vocês, né, que vocês percebem, enfim. Então aqui, o exemplo usando no sugar, ele deu um diálogo aqui, ó. Você quer café? Quero sim. No sugar. Sem açúcar. Beleza, faço sem nada de açúcar. Ok, sem açúcar, nem um pouquinho de açúcar. Legal. Agora o segundo exemplo seria without sugar. Aí aqui, ó. Esse chá é doce? Não, it's without sugar. Perfeito, era isso que eu queria. Pra mim é a mesma coisa, gente. Eu parei pra pensar, fiquei um tempão pensando para tentar explicar para vocês, tentei perceber a intensidade, mas para mim é também a mesma coisa. Não percebi a diferença. Alguém percebeu? Mas enfim. Mas continuando aqui, I told my mother what you did, like a kid. Então, eu contei para minha mãe o que você fez como uma criança. Então, ele, pelo que eu entendi, ele estava fazendo isso, de ficar deixando ela de lado, de não se portar muito, de agir de forma meio fria e ficar até deixando ela na mão. Por exemplo, marcaram de sair, aí no dia de sair, em cima da hora ele desmarca, inventa desculpa e ela já tá arrumada. Essas pequenas coisas que são péssimas e bem desrespeitosas. Eu acho que ele falou algo como: ah, mas isso não é nada demais, eu avisei. Você avisou em cima da hora. Então, ela falou pra mãe sobre isso, pra ter outra opinião, e a mãe concordou com ela, porque se era algo besta, né? Se não foi nada demais, então não tem nenhum problema ela falar pra mãe sobre isso. E a mãe concordou que ele agiu igual uma criança, foi infantil e não reconheceu o erro que ele fez, as atitudes ruins que ele teve com ela e atitudes desrespeitosas. And I already told you I
just want to dance. Então, eu já te falei que eu apenas queria dançar. Isso aqui, acredito eu, que seja uma metáfora para a forma como ela gostaria de ser tratada. Porque dançar é algo muito simples, dançar. É muito fácil dançar. E é algo muito divertido. Então, ela tá querendo dizer, eu pedi algo simples para você dançar, eu falei que eu só queria dançar, e nem isso você consegue fazer algo simples. Foi a única coisa que eu pedi. E eu já te falei desde o início que era isso que eu queria. Então, ela tá se referindo a como ela queria ser tratada, que ela pediu algo simples, que seria ser tratada bem, com respeito, com cuidado, e ela falou desde o início que era isso que ela queria, só que ele não conseguiu nem fazer isso, que é algo tão simples, que é ter respeito, ter cuidado, ter zelo pela pessoa que você tá. Então, ele não conseguiu nem fazer isso. Could you see me standing out here with my outstretched hand? Então, você conseguiria me ver aqui em pé, com minha mão esticada? Ela tá perguntando, você conseguia ver o tempo inteiro que eu tava aqui com minha mão esticada, eu pedindo pra dançar com você, com minha mão esticada, e você não pegou a minha mão, você me deixou aqui. Então você conseguia perceber o tempo inteiro que eu tava precisando de cuidado, que eu tava precisando de carinho, que eu tava pedindo por isso, e você mesmo assim não ofereceu ajuda, você mesmo assim não ligou. I guess no one ever taught you how to be a real man. Eu acho que ninguém nunca te ensinou como ser um homem de verdade. E homem de verdade que ela fala é o mínimo, gente, é respeito, é se portar com a parceira, não é ser um machão. É só ter o básico de respeito. Bom, eu achei interessante essa palavra guess. Eu grifei aqui. Porque acho que seria interessante a gente entender a diferença de I guess e I think. Porque I think significa eu acho, eu penso, e I guess significa eu acho. Então, a mesma coisa. Qual a diferença? Bom, I guess é quando você não tem certeza de alguma coisa, você acha que você não sabe, você não tem certeza de nada, na dica de nada, você não faz mínima ideia, você não sabe, realmente não sabe. Então, provavelmente eu tô errada, mas eu acho essa tal coisa. Já I think, você tem quase 100% de certeza. Então, exemplo, eu acho que vai chover. E você fala isso com a certeza porque você tá vendo as nuvens pesadas, as nuvens escuras e o tempo tá nublado. Então, você não vai afirmar com 100% de certeza, você tem 100% de certeza que vai chover. Mas você tem muita certeza disso. Você tem muita convicção nisso. Então, essa é a principal diferença. Então, nesse contexto aqui, ela usa o guess porque ela não estava lá vendo ele ser criado, ela não morou com ele, ela não sabe como que foi a vida dele. Então não tem como ela afirmar, ter uma certeza. Tipo, eu acho com muita certeza que você não foi ensinado a ser um homem. Porque às vezes ele foi, só que ele não aprendeu. Ele não escolheu seguir esse caminho. As pessoas tentaram, mas ele não quis. Walking as the morning beckon. Caminhando enquanto a manhã chama. Bom, eu não tô familiarizada com esse verbo aqui. É a primeira vez que eu vejo esse verbo. Mas, pelo que eu vi da tradução, que significa chamar, acenar,
Então, pelo que dá pra entender, parece que ela foi chamada pra caminhar de manhã e ele falou: You said you'd be on second. Você disse que você estaria aqui em um segundo. Eles usam muito isso aqui. Be a second. Tipo aqui, literalmente significa estar em um segundo. Mas eles usam isso pra dizer, eu volto logo, eu já tô vindo, galera. Eu vejo muito isso em live, que eu gosto de assistir live. Aí eles falam assim, eu vou estar aqui em um segundo. Eu volto logo, entendeu? Então, ele chamou ela pra caminhar de manhã e disse, eu vou aí em um segundo. Só que, lock the back door. Ele trancou a porta dos fundos. Ou seja, ele chamou ela pra caminhar, só que ele trancou as portas de casa. Ele não tinha nenhuma intenção de sair. Ele não ia sair. Uma metáfora para os sentimentos dele, que ele pediu para ter algo com ela, namorar ela, ter um relacionamento com ela, mesmo talvez pensando em outra pessoa, ele prometeu que ele corresponderia o sentimento dela logo, só que ele fechou as portas do coração dele para ela. Então, ele não tinha realmente uma intenção verdadeira de se abrir para ela. Então ela fala: Yeah, you should have mentioned. Pois é, você deveria ter avisado, você deveria ter me dito que você não estava pronto para ter um relacionamento, que você ainda estava pensando em outra pessoa. Guess I should expect it. É, eu acho que eu já deveria ter esperado isso, porque os sinais estavam óbvios, mas eu não quis ver os sinais. I'm out here, bro. Agora eu tô aqui fora, triste. Bro, como todo mundo sabe, né, é azul, mas eles usam muito pra se referir à tristeza. Então, I am blue, eu estou triste. Então, blue significa tristeza pra eles. Então, ela está aqui fora, triste, deprimida. What to do? O que fazer? Porque ela já se apegou a ele. Como lidar com esse sentimento que ela faz? Ela gosta tanto dele que, mesmo com essas atitudes, ela ainda queria dar outra chance pra ele. Então, ela pergunta: Would you hold it down and take it if I gave you a chance? Então, você manteria firme? Você iria pegar isso se eu te desse uma chance? Então, se eu te desse uma segunda chance, você guardaria firme? Você cuidaria de mim, dos meus sentimentos? Se eu te der uma segunda chance, você promete cuidar bem de mim? Ai, gente, que difícil falar isso aqui, mano. Reassurance. Provavelmente eu até falei errado. Antes de gravar os vídeos, eu sempre leio a letra, pronuncio e eu vejo se eu tenho dificuldade. Tá tudo certo. Se eu não sei pronunciar algo, eu confiro a pronúncia. Eu fui olhar como pronunciar isso aqui. Eu tentei pronunciar isso várias vezes e eu não consigo, é difícil. E é bem fácil a pronúncia, eu não sei por que eu não tô conseguindo. Ó, reassurance. Reassurance. Ai, provavelmente tô falando errado. Mas tá bonita. Reassurance. Baby, not a silly romance. Eu preciso de segurança, não apenas de um romance bobo. Eu não quero um romance bobo só pra dizer que eu tô namorando. Eu quero algo sério, não algo passageiro e bobo. Guess I'm used to being disappointed, falling too fast. Acho que eu já tô acostumada a ficar sendo desapontada e ficar me apaixonando muito rápido e não parar pra perceber os problemas. Tá, falling significa caindo, né? Porque aqui tá como
apaixonando. Não sei se vocês lembram, né? Mas pra falar se apaixonar em inglês, eles falam falling in love, cair no amor, se apaixonar. Então, pelo contexto, a gente consegue perceber, mesmo se ela colocar o love, que ela tá se referindo a se apaixonar, cair no amor. Por questões de ritmo, de rima, ela não botou love, né? Mas é isso que ela tá querendo falar. If you want it, go and get it and I hope you last. Então, se você quer isso, vá e pegue isso, se esforce para ter isso. E eu espero que você dure, que você seja forte o suficiente para tentar de verdade, com intensidade, se esforçar para ter isso. Porque, pelo que eu entendi, ele tentou falar que queria ela, mas ela conseguia perceber que isso era da boca para fora. Então ela fala, se você realmente quer, se esforce por isso. Você vai ter que se esforçar. Então ela tá testando ele para ver se ele realmente vai se esforçar por ela. E eu achei interessante esse tu, e eu queria falar sobre ele, que o tu pode ter duas traduções, dois significados, e eu acho que seria interessante falar sobre. Eu amo essa palavra muito, 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 muito. Então, eu faço questão de falar dela, eu quero falar dela. Tá, tu pode ser também, ficar também, e sempre vai no final da frase. Então, a gente tem esses exemplos aqui, que é I want ice cream too. Eu também quero ice cream. Sorvete, né? Pra quem não sabe, mas todo mundo sabe o que é ice cream. Que tá no final da frase, ó. She likes you too. Ela gosta de você também. Ó, no final da frase. Sempre vai estar no final da frase. E quando tiver no final da frase, significa também. E o segundo significado é muito excesso. Tipo, muito, muito. O tu significa muito. Eu não tenho nem fôlego suficiente para fazer o muito que é necessário. Então é muito, 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 muito. É muito legal. É por isso que eu amo essa palavra. Porque eu sou uma pessoa muito exagerada. Eu gosto muito de falar muito. E em português eu tenho que falar assim, muito, 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 pra ter a intensidade que eu quero. Só que em inglês é só uma palavra, é só falar to. E tem a intensidade que eu quero. Isso é muito legal. Eu gosto disso. Ele sempre vem antes do adjetivo ou advérbio. Então, exemplos. Too hot. Muito quente. Tipo, muito quente. Igual o Brasil tá muito quente aqui. Sinal, no Brasil. Enfim. Too fast. Muito rápido. Too expensive. Muito caro. Muito, muito, muito caro. É tipo uma bolsa com preço de uma casa. É muito caro, tipo, muito caro mesmo. Tá, se você assistiu até aqui, eu quero recomendar esses dois vídeos aqui que eu acho que você vai gostar. O primeiro é da Lauf e fala Behind. Tem um estilo parecido à música e também fala sobre decepção amorosa. E o segundo é Fiona, que também fala sobre amor, então acho que você poderia gostar de ver. É isso, tchau, gente.